Olá, meu nome é Guilherme. Fazia tempo já que eu estava querendo reativar o canal, que faz tempo que eu não posto vídeo aqui. Então, eu acho que chegou a hora. E eu resolvi hoje falar sobre metal extremo. Então, vou comentar sobre dois discos que eu escutei recentemente e que eu acho que vale a pena trazer alguma coisa a respeito. O primeiro deles é de uma banda de Death Doom, lá do início dos anos 90, de Nova York, chamada Winter. É esse álbum aqui, chamado Into Darkness. E essa banda, salvo engano, lançou só esse álbum. Talvez tenha um EP também, posterior, mas eu não cheguei a escutar esse EP, não sei do que se trata exatamente. Só que esse álbum é um achado, realmente. Pra mim, é o melhor álbum de Death Doom que eu já escutei. E justamente pelos aspectos que tornam ele tão singular, que acaba sendo justamente o que me atrai muito nesse álbum, né? Então, assim, se você está acostumado com o Death Doom, do My Dying Bride, do Paradise Lost, até do Catatonia, são bandas que eu gosto, sobretudo no início da carreira. O Winter não tem muito a ver com isso. Ele é uma outra proposta. Ele tem uma lentidão também, só que a lentidão do Winter não é um efeito estético, como costuma ser dessas bandas que vão para um lado mais gótico, até romântico, e que é justamente onde está o apelo dessas bandas, e que eu gosto muito, por sinal. Eles usam teclado, às vezes, eles dão um clima na música, que tem tudo a ver com esse Death Doom mesmo, ir para esse lado mais gótico. Só que no caso do Winter, não. É uma banda que tem a proposta de fazer um death metal, só que bem lento. E quando eu falo lento, é assim. É uma lentidão muito específica. Eles entram num tempo em que é quase um tempo geológico, assim. É um tempo em que é o tempo das placas tectônicas, basicamente. É como se houvesse uma suspensão do tempo histórico e a música acontecesse nesse outro registro. Um registro muito mais ligado a uma coisa de ruínas mesmo, eles evocam um mundo como se fosse um mundo já morto, um mundo repleto de imobilidade. É uma sensação muito física escutar o Winter. Então é como se você conseguisse sentir mesmo assim movimentos de pedra, blocos, densidade, um volume, como se o som dominasse o espaço real e o tempo também da gente escutando aquela música. Então, e isso tudo é acentuado pela produção, porque é uma produção áspera. Ela não tem um aspecto de artificialidade. E eu não falo dessa artificialidade como se fosse uma coisa ruim. Muitas vezes ela é bem-vinda, inclusive no metal extremo. Talvez a próxima banda que eu vou comentar até acabe ratificando um pouco isso que eu estou falando, nesse sentido, de que a artificialidade não é uma coisa ruim. Só que nesse caso faz parte da estética do Winter ser puramente orgânico, ser puramente áspero. E com isso eles acabam conseguindo criar, eu não sei como, uma atmosfera de decomposição. Só que é uma decomposição inevitável. É uma coisa assim. O que eu valorizo muito no metal extremo é essa compreensão que parece que poucos gêneros conseguem entregar, de que existe uma coisa para além da música que está sendo tocada, como se houvesse uma atmosfera a ser alcançada com aquilo tudo, como se a música conseguisse te colocar em um outro estado de espírito, justamente por não serem canções convencionais que conversam de uma forma ou de outra com aquele modelo que a gente está acostumado na música pop.
Não é simplesmente pegar isso e fazer isso pesado, como seria, sei lá, o heavy metal tradicional, ou até o power metal, não sei, até o thrash metal também, que é mais ligado ao corpo, ao movimento. Não, o metal mais extremo, ele parece ter uma outra proposta, ele parece usar aquela música para evocar um outro estado de espírito, um outro registro, um outro modo de vida ou de olhar as coisas, talvez, e ele consegue te colocar nesse outro tempo. E o fato do Winter ser assim, ele trazer esse horror, só que não é um horror teatral, é um horror palpável, um horror táctil. É, ele acaba conseguindo te fazer sentir isso sem você nem entender exatamente por que você está sentindo aquilo. E isso é de uma beleza, né? Isso é o que há de melhor na música. A gente muitas vezes ouve música para isso, né? Então, se você aprecia essa música como peso, como ruína, como decomposição, como essa entropia inevitável, eu recomendo demais o Winter. E se você nunca escutou Death Doom e você já é fã de death metal, por exemplo, eu recomendo muito começar por esse álbum, porque não vai ter o choque de outras bandas que acabam sendo mais melódicas e às vezes se você não está vindo por essa linha, por esse caminho, pode soar um pouco pop demais e pode acabar te afastando. Então fica a minha recomendação do Winter Into Darkness. Já a segunda banda que eu quero falar é um duo de Viena, na Áustria, chamado Summoning. É um duo de black metal, um black metal atmosférico, assim, com um componente bem forte de dungeon synth. E é interessante. Bom, antes de tudo, deixa eu mostrar o álbum qual eu tô falando. O álbum do Summoning, esse aqui, salvo engano, é o segundo álbum deles, chamado Minas Morgul, que para quem é fã do Tolkien já entendeu do que se trata. E basicamente é isso mesmo. É como se eles emulassem a atmosfera de Minas Morgul. Em vários sentidos, assim. E eles conseguem, na minha opinião. Mas vou tentar falar um pouco sobre isso. É um duo, então não tem bateria. Tem um cara que toca baixo, um cara que toca guitarra e os dois tocam teclado. Então tem muito teclado, muito sintetizador. E a bateria é eletrônica. Ok, eu falei que não tem bateria, mas não tem alguém tocando bateria, mas a bateria é eletrônica, eles programam a bateria. E assim, convenhamos, isso tinha tudo para ser uma merda, né? Só que por alguma razão não é, e muito pelo contrário, talvez essa seja a melhor banda de black metal que existe. Por que isso? Porque o Summoning consegue entender a essência do black metal. Eles conseguem entender o quanto... A mesma coisa que eu estava falando do Winter, basicamente, mas assim, o quanto o som vai para além da música. A estética é como se fosse um modo de enxergar as coisas. Então, isso eles pegam um pouco do Dungeon Synth também e daquelas primeiras ondas do black metal, que é o aspecto lo-fi de como se você tivesse encontrado uma fita cassete no bosque e você escutasse aquilo e tivesse um ar de arqueologia, de surpresa, uma coisa até meio proibitiva em alguma medida, e que você não sabe quem é que está cantando, da onde vem aquilo, que som maluco é aquele, que aquilo parece vir de outro mundo. E o Summoning entende muito isso. O modo como eles fazem a banda, não só esse álbum, mas os posteriores e como eles foram conduzindo a carreira, parece ser muito nesse sentido. Eles não usam os nomes deles, eles têm lá pseudônimos, mas até onde eu sei você sabe quem são os caras, tal. Só que para isso você tem que pesquisar um pouco, porque eles fazem questão de manter essa mística em volta de tudo, sabe? E isso que torna tudo muito interessante, porque parece um acesso um pouco restrito, um pouco proibido que você acaba tendo a essa música tão fascinante. Isso só aumenta o fascínio. Então as fotos deles são demais. Eles é sempre uma coisa meio enigmática, meio confusa. E o som, que é o que mais importa aqui no caso,
é muito interessante porque ele se propõe a criar essas paisagens tolkienianas e, e o fato da música usar tanto o sintetizador e a bateria eletrônica, ou seja, a artificialidade que eu estava comentando no álbum do Winter, que não tem no Winter, mas que pode ser boa, aqui é muito boa, porque é como se a música não fosse para humanos, nem feita para humanos, nem feita por seres humanos. Parece uma outra coisa, uma música que realmente teria sido feita em Minas Morgul ou tocaria em Minas Morgul. Eu gosto de acreditar isso. Eles são tão bons em criar essa atmosfera que, se você já é um pouco fascinado por esse universo fantástico, sobretudo esse universo fantástico macabro, você se deixa envolver, porque o álbum é relativamente longo, então, e tem bastante repetição, só que é uma repetição usada num tempo, um tempo de marcha, assim, que dá uma sensação de fortaleza mesmo, de neblina, de vastidão. É um ritmo processional, como se fosse uma coisa, uma procissão mesmo. Isso gera uma espécie de um distanciamento emocional, porque aquilo não está relacionado a pessoas que estão se expressando através de uma música. Não é como se fosse uma música a serviço de algo maior, uma coisa assim, uma contemplação de um mundo mítico, um mundo impessoal. E então não é aquele black metal como uma agressão, que também pode ser muito interessante. Ele é mais assim, é um black metal como se fosse uma cartografia imaginária, como se eles conseguissem imaginar tudo e colocar aquilo em música, e só que sem concessão nenhuma. Assim, não se negocia nada ali. Eles fazem do jeito que eles querem fazer e a coisa funciona brilhantemente. Eu recomendo demais. Assim, depois que eu comecei a escutar o Summoning, eu fiquei até empolgado para ler Tolkien de novo. Eu acabei relendo A Sociedade do Anel. Peguei na estante e falei, quer saber, eu vou ler agora. E puta, me deu vontade. E aquela história do Tolkien de ter as canções, né, no meio do romance. Puta, eu adoro aquilo. As pessoas muitas vezes não curtem, mas eu acho que tem tudo a ver ter aquilo. Eu acho que é uma puta sacada dele para justamente para compreender que a história não é só história, né? Que a forma também é conteúdo. Então, para te colocar naquele registro, nada como poesia, né? Nada como canções assim. E por isso que o Summoning capta tão bem o Tolkien, porque eles não vão simplesmente fazer uma ilustração do que está acontecendo, eles vão entender aquele mundo, eles vão tentar penetrar mesmo aquele universo e entregar isso pra gente. E quando a gente recebe com essa produção toda macabra e que realmente parece vir de outro planeta, é fascinante, é assim, se você busca escapismo, é fantástico, mas se você busca também entrar em outro registro mental, de forma a compreender a sua própria vida, se olhar de fora para dentro, também vai te servir muito, porque eles têm essa capacidade de transcendência de alguma forma. E, enfim, fica a minha recomendação. Se você não conhece o Summoning, eu recomendo muito começar por esse disco, Minas Morgul. A carreira inteira da banda, na verdade, é boa. Pelo menos tudo que eu escutei é muito interessante. Só que os álbuns vão mudando bastante no decorrer do tempo, assim. A gente pode até falar mais, eu não quero me alongar mais tanto aqui. Mas fica a minha sugestão, então, dos dois álbuns. Winter Into Darkness e o Summoning com Minas Morgul. E é isso. Eu espero voltar em breve com mais vídeos para o canal. E eu vou tentar divulgar um pouco mais, pelo menos para algumas pessoas que eu conheço e tal. Então, se você tiver algum comentário, algum pedido, alguma coisa que a gente possa conversar aqui, eu estou pensando em formatos, em coisas que dá para falar. Não sei se eu só faço recomendações do que eu estou ouvindo ou se eu falo mal também de umas coisas que eu escutei. Se alguém aí que assiste quiser dar uma opinião, tô aberto. Mas fora isso, eu vou tentar retomar sim o canal, até porque me faz bem falar aqui.
É isso, espero que todos tenham um ótimo dia e nos vemos no próximo vídeo.